Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que veem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho.
Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. E esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que, desta vez, superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo, tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para, e agora todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade, ninguém acreditava que você conseguiria, ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala: "Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço?" Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken, exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui. E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você.
Você retira o capuz e explica o que aconteceu. Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar. Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados, mas naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente, possivelmente 3 dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para documentar a si mesmo enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves como a sua passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades. Então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken. Então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um whoosh sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você, o que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece. Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar. A análise do Kraken está pronta
e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo. Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre. Você sai e anda por aí, tem gravidade semelhante à da Terra. À medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje, então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera, mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada, e depois outro, e outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior e até parece diferente. Ele não vê você, mas pode sentir a sua presença. Ele começa a sacudir o planeta tentando encontrá-lo. Derruba sua nave. Você tenta encontrar uma maneira de dar a partida, mas está faltando uma peça. Você encontra outra nave abandonada e retira a peça que precisa para consertar a sua. Seu traje tem uma função de reparo automático que permite que você conserte tudo sem ferramentas. Depois de alguns minutos, ela está pronta para decolar. Você liga sua nave, mesmo que esteja danificada, e decola. Você consegue passar pelo Kraken. Todos na cafeteria ficam em silêncio. Muitos não acreditam em suas histórias. Eles pararam de receber transmissões ao vivo antes de você ser derrubado pelo Kraken do espaço. Do nada, um alarme toca e avisa que o Kraken chegou. Todos correm em pânico. Você ouve uma voz em sua cabeça. É um monte de rabiscos, mas você começa a ter visões do Kraken falando com você. Ele sabe que você está aqui e ele está vindo em sua direção. Você está dirigindo para a casa da sua irmã quando, de repente, o céu muda. O clima frio fica escaldante em questão de minutos. As pessoas que estavam dando um passeio casual de outono agora tiraram os casacos e estão suando. Quem estava planejando fazer uma viagem de esqui no fim de semana cancelou os planos no último minuto para ir para a praia. Era a hora do pôr do sol, mas o céu ficou claro como o dia. Você pega seus óculos de sol e continua dirigindo. As coisas não estão muito normais, mas as pessoas não parecem se importar. Você liga o rádio e ouve todos em pânico com o sol. Não dá para entender nada. Eles estão misturando as palavras e dizendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pega seu telefone e vê o que está acontecendo nas redes sociais. É tudo a mesma coisa, não dá para entender nada. Apenas pessoas falando sobre como o sol está se aproximando da Terra. Ouve-se passos pelo corredor silencioso. Um homem vestido com um terno elegante está a caminho de uma das reuniões mais importantes de sua vida. Adam anda pela sala de reuniões enquanto todos esperam para ouvir o que ele tem a dizer. Como o astrofísico-chefe, é responsabilidade dele descobrir o que está acontecendo e guardar segredo sobre isso por enquanto. Caso contrário, o mundo inteiro sucumbirá ao pânico e à histeria em massa, o que não será nada bom. Ele se senta na cabeceira da mesa enquanto todos esperam pelo que ele tem a dizer. O clima é de tensão, e ninguém está falando uma palavra. Ele tira os óculos e os coloca sobre a mesa. Todos observam cada movimento seu. Ele pega alguns arquivos da sua pasta e começa a ler. Sua voz comanda a sala. Meus caros colegas, receio que o pior tenha ficado para nós. Algumas inúmeras horas de observação e análise consistentes, descobrimos que um pedaço do Sol abandonou sua órbita e está vindo em nossa direção. Ainda não sabemos qual parte do Sol, mas sabemos que uma vez que nos atinja, podemos não ter mais uma Terra para chamar de lar. A tensão na sala é visível. Todos se olham confusos. Adam responde a tantas perguntas quanto pode, mas nem mesmo ele tem todas as respostas. Em questão de minutos, a imprensa vaza algumas gravações do discurso de Adam. O mundo enlouquece. Voltamos à sua cena. Você acabou de ouvir um trecho do discurso de Adam e não está muito convencido.
Mesmo que o céu esteja ficando mais claro a cada segundo, não há motivo para pânico. Você continua dirigindo e, de repente, sente uma vibração intensa. Seu carro levanta do chão e os vidros quebram. Você sai e se abaixa para se proteger. Então vê um objeto parecido com um cometa cair no meio do nada, a quilômetros de distância. Mais desses objetos parecem estar indo em direção ao solo. Você liga o carro e sai, tentando encontrar um lugar para se esconder. As cinzas começam a cobrir o céu, o que o torna ainda mais quente. A terra está escaldante. Enquanto isso, o tráfego está aumentando. Pessoas querem fugir, mas não tem nenhum lugar real para se esconder. Você acaba abandonando o carro e vai a pé, tentando encontrar um lugar para se refrescar e fugir dos raios do sol. Mesmo que as cinzas estejam cobrindo o céu, o sol ainda está raiando através delas. Você vai para a floresta e encontra uma caverna para se refrescar. Ainda está quente, mas pelo menos você pode se acalmar e descobrir seu próximo passo a partir daí. Você pega seu telefone e tenta ver se há alguma novidade nas notícias, mas não está aparecendo nada. Você continua atualizando, mas nada funciona. De repente, houve algumas pessoas se aproximando e ordenando que você saia da caverna. Adam está com os melhores cientistas do mundo, tentando descobrir uma solução. Todos estão apresentando soluções para ele, mas no final, nenhuma delas é viável. Eles passam horas no escritório, mas a cada minuto que corre, o sol vai ficando mais forte e o céu mais brilhante. Parece que nada pode ser feito, até que Adam teve uma ideia. Ele chama a atenção de todos e pede que o excedente de pessoas saia da sala. Ele menciona que precisam lançar um foguete no espaço para desviar a grande massa em direção à Terra antes que ela rompa a atmosfera. Eles têm apenas algumas horas antes que o céu fique completamente perigoso e inadequado para voar. Por enquanto, todos os voos ao redor do mundo foram cancelados. Há apenas uma pequena janela de oportunidade para lançar esse foguete e salvar o mundo. Adam convoca os melhores engenheiros para ajustar o foguete e os astronautas que querem se voluntariar para a missão. Eles fazem um treinamento básico rápido e começam a planejar os próximos passos. Depois de muitas instruções, estão prontos, mas há somente uma chance de desviar o grande objeto. Uma hora depois, os astronautas estão prontos e começam a entrar no foguete. De repente, você aparece do nada vestindo com um traje espacial. Você é um dos astronautas destacados para a missão. Aquelas pessoas que o encontraram na caverna eram da NASA, tentando te recrutar. Você se encontra com o Adam e ele rapidamente informa sobre seu papel. Como a missão é de última hora, não houve tempo para Adam sentar-se com você e fornecer treinamento adequado ou instruções. Você entra no foguete e toma seu lugar. Os engenheiros e cientistas se reúnem para garantir que tudo esteja em ordem antes da decolagem. O grande objeto está se aproximando e, se o foguete atrasar, derreterá quando atingir a parte final da missão. Você está amarrado e o foguete começa a chacoalhar. Todos os sistemas estão em ordem. 3, 2, 1, decolar. O foguete é lançado e dispara no céu. Existem camadas extras na viseira de proteção, que é como um escudo, uma vez que você está se aproximando do Sol. Depois de alguns minutos, o foguete deixa a atmosfera da Terra e está na frente do grande objeto. O foguete fica suspenso em determinada posição estratégica, esperando o momento certo para empurrar o objeto para fora da trajetória da Terra. Enquanto isso, todos estão escondidos em bunkers quando os destroços soltos atingem a Terra. Uma equipe de limpeza está pronta para se livrar das rochas espaciais que estarão ardentes. Os bunkers estão equipados com comida, água e eletricidade, caso precisem permanecer no subsolo por muito tempo. Faltam só alguns minutos para um momento decisivo. Você aperta um botão e se prepara para lançar uma grande ponteira, tão longo quanto a Estátua da Liberdade. A ponteira é mantida em um suporte que está preso ao foguete. Ele disparará como um arco e flecha e a lançará direto no grande objeto, quebrando-o antes que derreta. A menos de um minuto antes do impacto, a flecha é esticada e lançada. A ponta da flecha tem uma broca de titânio que continuará perfurando o objeto assim que o atingir. A flecha é lançada e dispara pelo espaço, quebrando pedacinhos de objetos espaciais ao longo do caminho. À medida que acelera, finalmente atinge o grande objeto e o perfura. Mas parece que nada está acontecendo. A broca mal está passando pelo centro. Felizmente, Adam já havia pensado num plano alternativo. O foguete, ainda suspenso em seu lugar, dispara um laser para acelerar as coisas. O laser começa a derreter a massa para chegar ao núcleo. O objeto está se aproximando e acelerando, e ainda não se partiu em pedaços.
Faltam menos de 2 minutos até o impacto e todos estão ficando sem opções. Adam tem um último truque na manga. Ele ordena que todos evacuem o foguete e se mudem para as cápsulas reserva. Ele quer colocar o foguete em rota de colisão direta com o grande objeto. Há muita confusão. Todos, incluindo você, dirigem-se rapidamente para as cápsulas e ejetam-se a uma distância segura. Essas cápsulas não flutuam no espaço, pois têm ar pressurizado, que permite o movimento na direção que o piloto quiser. Todos são disparados para fora do foguete enquanto ele vai a toda velocidade no objeto. Ambos estão indo ao encontro um do outro a toda velocidade. Faltam apenas alguns segundos até o impacto. O mundo inteiro está assistindo. Esse foguete é agora a única esperança que existe para salvar todos na Terra. O foguete começa a derreter antes do impacto. De repente, uma grande onda de choque agita o céu. O foguete conseguiu partir o grande objeto em muitos pedaços. O problema agora são os detritos menores caindo na Terra. Mas como todos estão em bunkers, há segurança. Adam e seus colegas comemoram. Você e o resto dos astronautas estão seguros e voltam para a Terra. A próxima fase para todos na Terra é reconstruir o que foi destruído. As pessoas terão que começar tudo do zero, mas esse é apenas o começo de um novo capítulo na vida. Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas. Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando. Não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pómez, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície. Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar. Mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão.
Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras-pome sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas. Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo. Você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de pedra-pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados. Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis. Não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca. O bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa. Para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer.
Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome. Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes. Mas isso já é outra história. Imagine, todos os planetas do Sistema Solar se reuniram e decidiram que a Terra deveria se mudar para outra galáxia. E aí? Bem, meus amigos, se a Terra fosse expulsa do Sistema Solar, vamos apenas dizer que estaríamos embarcando em uma viagem turbulenta. Como você deve saber, cada planeta ocupa sua própria órbita em relação ao Sol, garantindo o perfeito funcionamento do nosso Sistema Solar. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, planetas e asteroides se chocavam constantemente. Levou um bom tempo até cada planeta encontrar sua própria órbita e nosso sistema tomar a formação que tem hoje. Agora, como você deve saber, o fator organizador mais importante do Sistema Solar é a gravidade, que atrai cada pedaço de matéria para cada outro pedaço de matéria no universo. E quanto maior a massa, maior a gravidade. O Sol compõe 99,75% de toda a massa do Sistema Solar. É precisamente a atração gravitacional do Sol que tem mantido a Terra em um caminho estável e confiável. Mas não seria necessária uma reunião interplanetária surreal para o nosso planeta se tornar interestelar. Essa é uma possibilidade real. Improvável, mas real. Por exemplo, se qualquer planeta interestelar ou estrela passasse perto do Sistema Solar, sua força gravitacional poderia bagunçar nossa organização planetária. E você sabia que isso já aconteceu antes? Há cerca de 70 mil anos, uma anã vermelha passou pela nuvem de Oort e bagunçou as coisas. A nuvem de Oort é um círculo externo de detritos espaciais localizado na borda do nosso Sistema Solar. Ela fica bem depois de Plutão e do cinturão de Kuiper e envolve o Sol em uma concha esférica gigante. Além dos 8 planetas e do cinturão de Kuiper, existe outro cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Agora, os cientistas esperam que a Gliese 170, que é outra anã vermelha, passe pelo nosso Sistema Solar. Trata-se de uma estrela laranja da constelação da Cauda da Serpente. A expectativa dos astrônomos é de que ela passe perto do Sol em cerca de 1,29 milhão de anos, a uma distância de cerca de 160 bilhões de quilômetros. Ela tem cerca de 60% da massa solar, o que seria o suficiente para causar grande perturbação do nosso sistema. Uma vez que a estrela entrasse nele, poderíamos vê-la no céu noturno sem nenhum equipamento. Seria como perceber um pequeno ponto alaranjado aparecendo lá em cima. Com o passar dos meses, ela cresceria cada vez mais até que a víssemos durante o dia. Em um certo ponto, ficaria tão grande e brilhante que não conseguiríamos olhar para ela diretamente. Assim como as pessoas dizem que não devemos fazer isso com o Sol, mas olhamos diretamente de qualquer maneira, né? Nesse momento, o céu noturno se encheria de um brilho vermelho assustador. E depois de alguns meses, a estrela laranja começaria a encolher novamente, tornando-se menor que o Sol. Mas espere! O Sol também está ficando menor. Bem, sim. A passagem da Gliese 170 tirou a Terra de sua órbita e a força gravitacional nos tirou de nosso alinhamento natural. Agora, nosso planeta vagará pelo Sistema Solar até chegar ao espaço sideral. Então, o que aconteceria se isso realmente ocorresse? Primeiro, deixaríamos o que é conhecido como a Zona Cachinhos Dourados, também chamada de Zona Habitável. É uma parte bastante estreita do Sistema Solar onde a vida humana pode prosperar. Qual é o segredo do sucesso dela? A água em estado líquido. Os astrônomos descobriram que Mercúrio também a tem, mas apenas em seus polos norte e sul, onde a luz nunca chega. Plutão, o planeta anão na extremidade traseira do Sistema Solar, possui 30% de água, mas grande parte fica escondida sob uma espessa camada de gelo.
Se a Terra alguma vez deixasse seu lugar privilegiado, orbitando o Sol, ela viajaria ao redor da galáxia em sua velocidade orbital de 108.000 km por hora. Isso é 1000 vezes mais rápido do que uma chita pode correr. Bem rápido, certo? Assim, em mais ou menos um mês, a humanidade veria o gigante vermelho Marte no horizonte. Nessa altura, estaríamos recebendo cerca de 44% da luz solar habitual. Se alguém quisesse começar uma nova civilização, este seria o momento perfeito. Com luz solar reduzida, seria mais difícil para as plantas continuarem fazendo fotossíntese. Então, a maior parte da flora do nosso planeta começaria a perecer. Poucos dias depois de deixar a órbita de Marte, nossa espaçonave planetária enfrentaria seu primeiro desafio: viajar pelo cinturão de asteroides. É uma coleção de pequenos corpos rochosos e metálicos. Eles são basicamente sobras do Big Bang, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Então, de certa forma, é quase como se estivéssemos viajando no tempo, sim. Felizmente para nós, a distância entre um asteroide e o próximo é cerca de 965.000 quilômetros. Então, depois de passar por um, pode demorar um pouco até se deparar com o próximo. Se cruzarmos essa jornada intactos, veremos o primeiro gigante gasoso na nossa galáxia, Júpiter. Até esse momento, nossa lua leal nos segue enquanto viajamos dentro do sistema solar. Mas, a enorme massa de Júpiter pode roubar nossa lua de nós. Afinal, a gravidade do gigante gasoso é 2 vezes mais forte que a da Terra. Se o nosso satélite natural se juntasse à órbita de Júpiter, seria nada menos que a 80ª lua dele. Meio que demais, né, se você me perguntar. Neste ponto da nossa viagem, a temperatura atmosférica da Terra teria caído drasticamente para cerca de menos 145 graus. Assim, a vida aqui só seria possível em lugares muito específicos. A maior parte da água do nosso planeta estaria congelada neste ponto, mas apenas na superfície. Graças à atividade central, nossos oceanos aqueceriam por baixo, permitindo que o calor escapasse e mantivesse um pouco de água no estado líquido. De fato, o núcleo permaneceria ativo por bilhões de anos depois de deixar a órbita. Nesse cenário, os micróbios que vivem perto de fontes hidrotermais prosperariam. Mas talvez alguma vida também seja possível perto do calor fornecido pelas fontes termais acima da superfície, em lugares como o Parque Yellowstone. Uma ótima opção para a humanidade seria construir cidades no subsolo. Essa seria a nossa melhor aposta se quiséssemos manter a vida humana em nosso mundo. 10 anos após nossa partida, estaríamos no meio da viagem interestelar, a mais de 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Nosso sistema solar não passaria de uma memória distante. Se você ainda estivesse por aqui neste momento, provavelmente estaria convivendo com grandes avanços tecnológicos. Os humanos poderiam construir cidades subterrâneas inteiras usando energia geotérmica. Talvez até descobriríamos como transformar gelo em energia e criar um sistema sustentável e abundante de combustível. O gelo também seria a nossa principal fonte de água. E até lá, o processo de transformação não seria tão caro. As lavouras subterrâneas prosperariam, mas algumas plantas seriam melhores que outras. Musgo, fungos e algas seriam ótimas alternativas, pois são muito mais fáceis de cultivar e crescer em grande número. Isso significa que a maior parte da nossa dieta seria baseada em vegetais, pois pode ser difícil manter os animais pastando abaixo do solo. A humanidade poderia continuar vivendo milhares de anos dessa maneira. Se a Terra passasse por alguma estrela com um planeta habitável, poderíamos até tentar fazer morada em um novo local. O voo espacial se tornaria mais fácil sem atmosfera no caminho. Então, sim, a ideia de se aventurar em outros planetas não pareceria mais surreal nesse cenário. A única coisa que preferimos que não aconteça conosco é entrarmos em um buraco negro. Se isso acontecesse, digamos que todos seríamos transformados em espaguete. Não literalmente, mas passaríamos por um processo que se chama espaguetificação. Nesse caso, nossa Terra e todos que ainda estiverem nela seriam esticados verticalmente até o ponto de, desaparecer. Mas isso é assunto para outro vídeo.
Felizmente, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, não seríamos pegos de surpresa. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, seríamos capazes de prever se uma estrela fosse passar muito perto daqui. E mesmo que não pudéssemos pará-la, certamente conseguiríamos fazer tudo para nos preparar. Então, quem sabe? Talvez as gerações futuras assistam a este vídeo surpresas com a precisão com que descobrimos o futuro. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de 1/3 da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando, cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura. Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer, mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da Lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na Lua, é melhor pensar 2 vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A Lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a estação espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a Lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol.
Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5. Se a lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para serem instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6. Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser 2 vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7. Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora. O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades, e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. Você está esperando o seu pão de alho sair do forno. Ao olhar para as estrelas pela janela da cozinha, você se pergunta: seria possível enviar pão de alho para o espaço? E mais importante, você poderia comê-lo se ele voltasse? São questionamentos muito importantes. Normalmente, quando se trata de pão de alho, há apenas 2 coisas com as quais as pessoas se importam. 1. Vamos acrescentar queijo? E 2. Comê-lo, claro. Ai, aquele sabor de alho de dar água na boca combinado com pão macio e quentinho. Ok, foco. Como podemos enviar o pão para o espaço? Dado que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, não acho que eles nos emprestarão um foguete por um dia, pois eles têm coisas mais importantes para fazer. Eu sei, é difícil acreditar que algumas pessoas não levem o pão de alho tão a sério quanto nós. Mas não se preocupe, só precisamos de um balão. Não é o tipo de balão que estamos acostumados a ver em festas, quando você está cercado por pizza, hambúrgueres, cachorros quentes e bolo. Acho que o pão pode ter um poder muito forte sobre mim. De qualquer forma, o tipo de balão de que precisamos é um balão meteorológico. Um balão meteorológico é explicitamente projetado para atingir altitudes de até 38 quilômetros. Ele carrega instrumentos para além da nossa atmosfera, a fim de enviar de volta para nós informações sobre temperatura, umidade, velocidade do vento e pressão atmosférica. Um meteorologista francês, esse cara,
começou suas experiências com balões em 1896 e seu trabalho levou à descoberta da estratosfera. Será que ele estaria orgulhoso desses balões, agora operando como um serviço de táxi extraterrestre para o nosso pão de alho? Talvez não, mas tenho certeza de que ele ficaria feliz em saber que hoje centenas de pessoas em todo o mundo soltam esses balões para seus próprios experimentos a cada 12 horas. A maioria das organizações padrão acredita que o espaço começa de forma oficial na completamente arbitrária linha Kármán, mais de 100 km acima de nós. Colocar o pão em órbita exigiria uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Sem o nosso foguete, que convencionalmente viaja a uma velocidade de 27.358 km, não seremos capazes de subir o pão tão alto ou viajar a essa velocidade. Ok, não. Você pode ficar com o seu foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico, que a propósito ainda nos levará a 1/3 do caminho até o espaço. Uma área conhecida como limite do espaço, dado que a atmosfera lá em cima é super fina, cerca de 1% da pressão ao nível do solo. Não é um substituto tão ruim para esse teste. De qualquer maneira, eu nunca me senti confortável em estar a mais de 100 km distante do meu jantar, então isso funciona muito bem para os meus problemas de abandono alimentar. Ah, meus ouvidos! Eu já posso ouvir você em seu computador gritando: "O que esse cara tá falando?" Vi vídeos de coisas como pizza sendo enviadas para o espaço real antes de usar um método semelhante. Por que devemos nos contentar com o limite do espaço? Muitas câmeras que operam nesses vídeos para documentar a jornada de um objeto usam uma lente olho de peixe. Essa lente exagera a curva da Terra, comparando-a com o que veríamos nas alturas, dando a ilusão de que a câmera está mais próxima do espaço do que realmente está. Ainda bem que resolvemos isso. O que não seria tão fácil de resolver quanto se eu perguntasse o que é melhor, pizza ou pão de alho. Vamos seguir em frente rapidamente. Obrigado. Então agora temos nosso balão meteorológico ao qual, relutantemente, prendemos nosso pão de alho. Chegou o momento da decolagem. Lançamos o pão de alho para o céu e enxugamos nossas lágrimas, enquanto o vemos desaparecer além das nuvens. Em comparação com o foguete, o ritmo do nosso balão também pode ser o de uma tartaruga. Ele viajará a uma velocidade de mais de 300 metros por minuto. Então, uma boa maneira de nos distrairmos da tristeza da partida do nosso pão de alho é nos perguntarmos o que está reservado para ele durante essa jornada. Bem, em 2 horas, nosso balão meteorológico pode subir acima das nuvens, mais alto que as trajetórias dos aviões a jato, passando pela camada de ozônio na estratosfera e atingindo altitudes de 35 km ou mais. O balão suportará temperaturas tão frias quanto menos 90 graus Celsius, o que significa que é melhor ter um micro-ondas à mão, caso o pão volte para nós. À medida que sobe na atmosfera, o balão se expande de 2 metros até 8 metros, porque a pressão do ar diminui. O que acontece a seguir seria uma experiência verdadeiramente satisfatória se não colocasse minha comida em risco. Nosso balão meteorológico estoura. E assim nosso pão de alho começará a descer dos céus. As condições do vento ditam a que distância do local de lançamento o pão pousará, mas podemos esperar que ele chegue a não mais de 120 km de distância, como é o caso de experimentos com balões meteorológicos. Um paraquedas é preso à carga para garantir o retorno seguro do pão e seu reencontro com seu melhor amigo, meu estômago. Alguns dizem que essa amizade é unilateral. Mesmo que meu estômago esteja fazendo barulhos de animais famintos, são animais reais que agora representam uma ameaça, como potenciais predadores, prontos para roubar nosso jantar. Engenheiros projetaram embalagens para exercícios como este, equipados com GPS e servomotor. Esta embalagem fechará a aproximadamente 1.000 metros acima do solo. Ela protegerá o pão de alho de pontos de pouso indesejados e das várias mandíbulas do reino animal, aumentando drasticamente a probabilidade de podermos comer o pão de alho, se pudermos realocá-lo. Na realidade, os balões meteorológicos usados para experimentos como esses estão causando mais danos à vida selvagem e à natureza do que vice-versa. Animais marinhos, como tartarugas, muitas vezes confundem os restos de balões meteorológicos que caem na água com águas vivas e os comem, pensando que acabaram de comer uma refeição fácil. Isso é prejudicial para esses animais, já que os componentes desses balões meteorológicos contêm borracha e ácido de bateria. Já foram apresentados argumentos de que os testes com balões meteorológicos são, em última análise, outra forma de lixo. Se, com este vídeo, você sentir vontade de enviar comida para o espaço, lembre-se disso. Então a caçada começou. Não de algum animal selvagem, mas para nós mesmos. Mas o que estamos dizendo? Vamos nos preparar para não falhar. Ficar sem aquele pedaço fantástico de pão de alho que você acabou de lançar ao limite do espaço e que agora está por recuperar? Não é uma opção. Ou você está apenas se preparando para falhar. Não importa. Como sugere o paraquedas e a embalagem protetora. Não estamos fazendo nada disso. Para garantir que pudéssemos encontrar o pão assim que ele pousasse, anexamos rastreadores de rádio ao balão antes de lançá-lo. E eles enviam um sinal com uma posição de GPS para o solo, colocado num mapa, dando-nos uma boa ideia de onde o pão de alho será encontrado. Cara, eu amo tecnologia.
E assim o momento chegou. Encontramos nosso pão de alho intacto. E após alguns abraços apaixonados e carinhosos, estou pronto para dar uma mordida. A espera valeu a pena? Como é o gosto? E você pode comê-lo? Sim, você pode, mas o sabor não é tão bom. Na verdade, e apesar de ter mencionado antes, esqueci de trazer o micro-ondas. O pão foi congelado devido às temperaturas extremas experimentadas em sua jornada. E eu realmente quero dizer congelado. O pão em si está gelado no meio. Mas antes que possamos descobrir isso, vamos notar que, quando rasgamos um pedaço do pão, ele não rasga como de costume. Agora ele se quebra, como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho de clique. Meu pão quente e macio não existe mais. É melhor guardar isso para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Pensando bem, vamos jogá-lo no lixo. Mesmo assim, foi muito legal podermos enviar esse pão de alho ao limite do espaço e ainda acabar comendo, certo? Antes de desmaiar de fome, vou à loja comprar outro que certamente não vou mandar para o espaço. Por que você não nos conta nos comentários se há algum alimento que você gostaria de enviar ao espaço para temperar antes de comer? Mar do Sul do Caribe, 21 de julho de 2047. Finalmente aconteceu. A instituição de pesquisa para a qual você trabalha ficou sabendo que foi avistado um enorme tubarão na costa do Panamá. Cientistas locais confirmaram o que parecia impossível. É um megalodonte. E você foi enviado com uma missão: estudar essa coisa de perto e por dentro. Também é seu aniversário, mas o bolo terá que esperar. Ele já tem um espécime pronto, com tranquilizante suficiente para derrubar 10 elefantes. Meg fica imóvel. Mas você tem um limite de tempo. A sedação passará em meia hora. Tudo bem, é hora de ir. O pesquisador-chefe lhe dá um tapinha nas costas. Boa sorte lá embaixo. E lembre-se, não chegue perto demais dessa turbina. Oh, certo. Eles colocaram as turbinas na frente do tubarão para manter a água fluindo através de suas guelras. Sem o fluxo contínuo, a Meg não seria capaz de respirar. Entendi. E você pula no mar. Você marca 25 minutos no cronômetro, só por segurança. O tubarão não está muito longe da superfície. 18 metros de comprimento, pesando provavelmente 50 toneladas. É do tamanho de um vagão de trem. Ela é uma menina grande, tudo bem. Os machos não ficariam muito maiores do que 12 metros. Você nada para perto dela, remove uma de suas luvas, estende a mão e a toca. Sua pele até parece uma lixa, coberta de pequenas escamas parecidas com dentes. Elas se curvam em direção à cauda e reduzem o arrasto enquanto ela nada. Como estão as coisas aí embaixo? Seja rápido! Está tudo bem, Dr. Pérez. Vou terminar antes que você perceba. Então pega o seu tablet e abre o aplicativo de raios-x. Você o segura à sua frente e nada ao longo do corpo dela. A tela mostra todos os detalhes de seus fortes músculos. O tecido vermelho precisa de oxigênio e a ajuda a percorrer longas distâncias. Depois, há o tecido muscular branco. Não é oxigenado e é usado apenas para rajadas repentinas de velocidade. Você muda a configuração para visualizar o esqueleto. Todo de cartilagem, o mesmo material flexível de que são feitos os ouvidos e o nariz. Isso mantém o tubarão leve, para que possa atravessar a água sem gastar muito de sua preciosa energia. E ela, vupt, cerca de 5 metros por segundo, 2 vezes mais rápido que o tubarão branco. O peso do seu próprio corpo esmagaria seus órgãos internos em terra, já que os tubarões não têm caixa torácica. Vamos ver quantos anos você tem. Você dá um zoom na espinha dorsal dela. Está calcificada, assim como sua mandíbula, tornando ambos mais fortes. Você faz um corte transversal de um dos discos em seu aplicativo. As vértebras têm bandas. Assim como anéis nas árvores, eles contam a idade e o histórico de crescimento do tubarão. Você os conta. 15. Ela é um tubarão de meia idade. Seu crânio é feito de uma cartilagem mais densa para proteger o cérebro em forma de Y do tubarão. O focinho é esponjoso e flexível, aguentando facilmente os golpes sem quebrar. Temos ainda 20 minutos de sedação. Qual é o seu estado? O pesquisador-chefe liga novamente. Análises musculares e esqueléticas estão prontas. Passando para os órgãos sensoriais agora. Entendido. Você nada até perto de um de seus olhos pretos e redondos. Um calafrio percorre sua espinha. É como se ela estivesse olhando diretamente para você. Um pedaço de carne indefeso, sua próxima refeição. Ei, garota, se você tivesse pálpebras para me deixar saber que você está realmente nocauteada? Atrás de seu olho, você vê um pequeno buraco. Encontrei seu ouvido. Os tubarões, obviamente, não têm ouvidos externos, mas sua audição ainda é impecável. Este mega peixe pode ouvir você se debatendo na água a 10 campos de futebol de distância. São as baixas frequências de respingos irregulares que chamam sua atenção. Elas significam uma coisa: presa ferida. A partir daí, você segue a linha lateral dela. Uma linha de poros que se estende pelas laterais do corpo. É um sistema especial em tubarões que detecta os menores movimentos na água. A que distância está a fonte, de que direção está vindo. Basicamente, todo o corpo de um tubarão é como uma orelha gigante.
Só vou examinar suas narinas, minha querida. Estritamente para farejar presas, elas não levam à garganta nem ao sistema respiratório como nos humanos. Ou seja, os tubarões não podem espirrar. A menor sugestão de um odor corre para a passagem nasal. Passando por dobras de pele cobertas de células sensoriais, elas enviam a informação para o bulbo olfativo, que leva ao cérebro. Nos tubarões brancos, o nariz pode notar uma única gota de sangue em uma piscina olímpica. Você olha para o seu relógio. Faltam 10 minutos. Você examina as brânquias dela. A água flui através delas para que as brânquias extraiam o oxigênio. É também aqui que o corpo se livra do gás carbônico, desempenhando essencialmente a função dos pulmões. Mas a troca de oxigênio para dióxido de carbono acontece no nível celular, e o sangue é o que o transporta. Você alterna para uma visão circulatória. Aí está, o coração em forma de S. É pequeno em comparação com o tamanho do corpo e tem apenas 2 câmaras. O coração envia sangue para as brânquias, onde capta oxigênio e segue para os tecidos do corpo. Os músculos, em movimento constante impulsionando o tubarão através da água, aquecem o sangue. Isso só pode acontecer porque as veias e artérias que se movem em direção e para longe do coração estão localizadas muito próximas umas das outras. O sangue, que é mais quente que seu ambiente e não depende dele, ao contrário de outros peixes, permite também que a Meg caça em águas mais frias, mesmo que ela prefira áreas mais quentes. Isso significa que nada pode se esconder dela. Tudo em seu corpo é projetado para farejar e devorar qualquer presa. Estamos tendo algumas flutuações nos sinais vitais. Vamos, guarde tudo. Quase pronto. Ainda falta uma coisa. Aquilo que você tem evitado. A boca e o trato digestivo. Você nada até a mandíbula dela, tomando cuidado para manter distância da corrente que flui das turbinas. Suas mandíbulas foram abertas para um exame melhor. E são enormes. 3 metros de diâmetro, 2,7 metros de altura. Você, com um amigo em seus ombros, caberiam na boca dela. A mandíbula pode abrir até 100 graus, o suficiente para caber a maior presa que existe. Peixes grandes, baleias e até outros tubarões. Ela precisa de 1.100 quilos de comida por dia, mais do que uma pessoa média come em um ano inteiro. As mandíbulas podem fechar com uma força de 14 mil quilos. É como ser esmagado por um carro. O tubarão branco só pode ostentar uma força de mandíbula de 1.800 quilos. Os humanos, insignificantes, 72 quilos. Oh, e aqueles dentes? 250 em 5 linhas. Eles são afiados e saem direto do osso da baleia. Os dentes são inclinados para trás em direção à garganta para que nada possa escapar de sua mordida. Os maiores são do tamanho da sua mão. Fascinado, quase hipnotizado, você nada um pouco mais perto. Só mais alguns centímetros, quando... Fush! A corrente da turbina leva você direto para a boca dela. A força da água está empurrando você contra a garganta dela. Seu scanner de raios-x mostra uma boca cheia de células sensoriais. Para a sorte da nossa espécie, os tubarões não gostam muito do sabor humano. Mas eles só percebem isso depois de um teste inicial de sabor. É por isso que os tubarões mordem as pessoas. Não para comê-las, apenas para provar o que está no menu. Você pega uma esfera de metal do tamanho de uma maçã e a empurra na garganta dela. A sonda faz o caminho através do esôfago. O tubo de comida de um tubarão não é fino como o nosso. É largo e pouco diferenciado do estômago. O estômago é em forma de U e cheio de ácidos e enzimas extremamente fortes. Esses animais não mastigam a comida. Seu estômago transforma tudo que o tubarão engoliu inteiro em um líquido pastoso. A partir daí, a sopa passa para os intestinos. Eles são relativamente curtos para um animal desse tamanho. Mas a evolução surgiu com um truque inteligente para aumentar a área de superfície. O interior do intestino é moldado em espiral. Isso para que ele possa absorver os nutrientes de suas refeições. Enquanto isso, a bordo, seus sinais vitais estão ganhando vida. Pérez tenta falar com você pelo rádio, mas uma mensagem confusa mal chega ao seu fone de ouvido. Consegue me escutar? Na espera. O quê? Olá? Está me ouvindo? Você olha para o cronômetro. 5 minutos. Você precisa nadar contra a corrente. À medida que a sonda percorre seu trato digestivo de dentro da boca, você tira mais um raio-x da cavidade do corpo. Você vê o fígado. É enorme, ocupa 90% do espaço e representa 25% do peso total. É cheio de olhos e ajuda na flutuabilidade na água. Mas então, você vê algo se movendo dentro dela. É um filhotinho. Os bebês tubarões estão prontos para caçar sozinhos assim que nascem. Este filhote da Meg deve ter 2 metros de comprimento. Mas isso significa que ela não é a única. Nesse momento a turbina se desliga. Seu cronômetro começa a apitar. Eu ainda tenho tecnicamente 5 minutos. Errado. O tubarão começa a se mover. Você nada para fora da boca da Meg o mais rápido que pode. E com toda a sua força, volta para o barco. Ela ainda está um pouco grogue, mas a dona Meg sabe nadar.
Ela se aproxima de você assim que você chega à superfície. A equipe pega sua mão, puxa você a bordo e o barco se afasta. Nesse momento, a Meg surge na superfície da água. Ela segue você por um tempo, mas logo perde o interesse. Ufa, foi por pouco. Parabéns pra mim. Agora, vamos ao bolo. Seu gato derrubou a caneca. Caiu café em todo o seu tapete caro. Vamos congelar o tempo por alguns momentos e ver exatamente quanto tempo levará para o café derramar no chão. No tempo normal, deve levar cerca de 1 segundo para que a gravidade faça seu trabalho entre a caneca ser derrubada e o café ser derramado no chão. Seu gato está com um olhar ameaçador enquanto faz isso. Caramba! 24 ou 25 quadros por segundo significam que um vídeo que você vê na tela se parece exatamente com pessoas se movendo na vida real. Quando os primeiros filmes foram feitos, as câmeras não tinham a tecnologia para suportar 25 quadros por segundo. É por isso que os movimentos eram acelerados e exagerados. Avançando para os dias atuais, temos tecnologia capaz de capturar os mínimos detalhes. Com as novas câmeras, podemos assistir a um vídeo com 90 mil quadros por segundo. Se você reproduzir isso a 25 fps, cada segundo durará 1 hora. Algumas coisas podem parecer muito chatas, mas às vezes 1 segundo pode ter muitos eventos emocionantes. Então, se o seu gato derrubar sua caneca e ela estiver em queda livre em direção ao seu tapete, você verá cada gota derramando e prestes a cair no chão. Em um mundo onde cada segundo em tempo real dura 1 hora, as pequenas coisas cotidianas praticamente congelam no tempo. Você tem 1 hora para fazer o que quiser quando 1 segundo dura tanto assim. Você coloca a caneca de volta na mesa e move seu gato para outra peça. Claro, você pega todo o líquido suspenso no ar e o coloca de volta na caneca. Você percebe um beija-flor do lado de fora vibrando em torno de algumas flores e se alimentando. Um beija-flor pode bater as asas entre 10 e 80 vezes por segundo enquanto paira. Você fica bem ao lado dele e vê os detalhes de suas asas e de cada movimento que ele faz. Uma abelha está coletando um pouco de pólen de uma flor. Você vai até lá e percebe que suas asas também estão cantarolando em alta definição. Uma mosca vibra ao seu redor, mas você simplesmente passa por ela. Você vê seu vizinho passeando casualmente com o cachorro na coleira. O cachorro está prestes a perseguir um gato na rua, então você consegue ver seus olhos salientes e o gato fugindo. No seu tempo, já passou cerca de 15 minutos, o que mal equivale a 1 segundo na vida real. Seu corpo ainda está agindo por conta própria e você está começando a sentir fome. Você pega um pequeno lanche da sua cozinha, de olho naquele beija-flor batendo as asas do lado de fora. Você ainda tem cerca de 45 minutos no seu novo tempo. Você decide usá-los com sabedoria e fazer algumas tarefas na casa para poupar tempo de verdade. Você abre a torneira para lavar a louça, mas não sai água. Você se lembra que leva tempo para começar a funcionar. E então percebe a primeira gota prestes a cair, mas está acontecendo muito devagar. Aí você decide passar para outras coisas, como tirar o pó de algumas prateleiras. Você move seu espanador pela prateleira. A poeira lentamente se levanta no ar e fica pairando. Você pode estudá-la em todos os detalhes enquanto flutua como fumaça. Você se afasta e tenta pegar as bolas de poeira no ar e jogá-las. Você percebe que tentar tirar o pó das coisas não faz sentido neste momento. Você ainda tem 35 minutos restantes e não sabe o que fazer. Você quer verificar seu telefone, mas a tela de LED leva uma eternidade para ligar. Demora um total de pouco mais de 8 minutos para que a luz viaje do Sol para a Terra. Isso significa que, se você se encontrar neste mundo em câmera lenta ao nascer do Sol, levará 20 dias para o Sol chegar até você. São muitas horas de espera. Quando você acende as luzes do seu quarto, a luz viaja tão rápido que não há tempo suficiente para processar isso, muito menos ver ela se ligando. Esse número mudou seu valor ao longo dos séculos, mas a comunidade científica resolveu esse debate. Se você estivesse vivendo em tais condições, poderia ser a única maneira de medir a velocidade da luz corretamente. O número que foi dado é apenas uma estimativa baseada na física viável que temos. As primeiras coisas a saber ao medir a velocidade da luz são a distância entre 2 pontos e o tempo que leva para um objeto viajar entre o ponto A e o ponto B. Com a distância dividida pelo tempo, você terá a velocidade da luz. Uma boa maneira de medir a velocidade da luz é usando espelhos e feixes de luz. Você pode obter um ambiente controlado para o experimento, com igual distância e igual velocidade. Mas a principal falha é que obteremos a viagem de ida e volta do feixe de luz do ponto A ao ponto B.
em vez de apenas a viagem só de ida do feixe de luz de A para B. A razão pela qual isso é importante é que a velocidade da luz viajando de volta do ponto B para o ponto A pode não ser igual à velocidade inicial do ponto A ao ponto B. Eu sei que é confuso, mas vou explicar melhor. Você está sentado em um trem esperando para ir para casa depois de um longo dia de trabalho. O trem chega perfeitamente a tempo. Quando começa a se mover, você adormece no assento. Um momento antes disso, verifica o relógio e vê que são exatamente 21 horas. Depois de um tempo, você acorda exatamente no mesmo lugar em que estava no momento em que adormeceu. Mas agora são 23 horas. Você dormiu durante toda a viagem e tem que esperar até chegar em casa. Assumimos que o trem leva 1 hora da estação de trem para sua casa e mais 1 hora de sua casa de volta à estação de trem. E é lógico assumir isso a feixes de luz, mas Albert Einstein disse o contrário. Ele assumiu que o espaço e o tempo eram absolutos e a velocidade da luz poderia variar. No caso da viagem de trem, Albert Einstein teria dito que é possível que a viagem da estação de trem para sua casa tenha levado 1 hora e 59 minutos e 1 minuto de sua casa de volta à estação de trem. Pode ser qualquer valor. Alguns cientistas não apoiaram essa ideia inicialmente, mas ela continuou aparecendo muito. Então a questão é, como medimos a velocidade da luz sem a viagem de volta? Provavelmente poderíamos usar câmeras de alta velocidade para capturar quadro a quadro até obtermos um resultado definitivo, mas não é tão simples assim. Não saberemos ao certo, porque a luz que vemos na lente já é um reflexo da luz real. Não a vemos em sua forma mais pura. Infelizmente, não há como medir a velocidade real da luz em dado momento. O número que os cientistas inventaram é apenas uma maneira de concebê-la sem realmente saber seu valor exato. Precisamos desse número para fazer cálculos em matemática e física para entender melhor nosso mundo. De volta à Terra, onde 1 segundo é igual a 1 hora, as leis da física funcionam de uma maneira diferente e você pode assistir a cada processo passo a passo. Você retorna à sua cozinha e tenta acender o fogão para ver como o fogo começa. Você pode ver as faíscas se formarem com uma pequena chama em construção. Tem um pouco de água ao redor lentamente se transformando em vapor. Se 60 segundos é 1 hora, 1 minuto durará 2 dias e meio e 1 hora durará cerca de 5 meses. Um dia durará pouco menos de 1 década e um mês terá cerca de 300 anos. Um ano inteiro será igual a cerca de 3.600 anos regulares. Nessa realidade, nossos corpos envelhecerão de acordo com a forma como funcionam internamente. Então, se a vida útil do seu corpo se estendesse por muitos anos e 365 dias fosse igual a 3.600 anos, todo esse tempo nem seria suficiente para você crescer um rabo de cavalo se raspasse o cabelo. Era uma noite calma e clara no interior, enquanto uma mulher dormia tranquilamente com seu cachorro na cama, quando de repente um estrondo alto a acordou. Alguma coisa caiu do teto. O cachorro começou a latir com o barulho repentino do intruso desconhecido. Quando ela recuperou os sentidos e enxugou o rosto, acendeu a luz e olhou ao redor do quarto, tentando encontrar a causa do barulho. Ela ficou chocada e confusa ao ver um grande buraco no teto. E logo abaixo, bem ao lado de onde sua cabeça estava deitada, havia uma pedra do tamanho do seu punho. Abalada, ligou imediatamente para quem achava ser o responsável, mas ele informou que a pedra provavelmente era de um canteiro de obras próximo. Isso só a confundiu mais, pois ela estava no meio do nada. Nada do que ela conhecia poderia ter causado isso. No dia seguinte, os responsáveis vieram para investigar. Depois, uma análise mais detalhada mostrou que não era apenas uma rocha qualquer, mas um meteorito. Você sabia que as chances de ser atingido por um meteorito são cerca de 1 em 250 mil? Parece que as chances são relativamente boas. No entanto, apenas para comparação, as chances de encontrar um tubarão são de 1 em 3,5 milhões. Você viaja de avião com frequência? Talvez você prefira ver as chances com as condições do clima. Ser pego em um tornado tem uma possibilidade de 1 em 13 milhões. E se você gosta de correr riscos, as chances de você ganhar na loteria são de 1 em 292 milhões. Então, dadas as probabilidades, parece que a queda de um meteorito seria um acontecimento bem comum. No entanto, existem bem poucos casos conhecidos de alguém que conseguiu isso. A mulher canadense que recebeu a visita inesperada teve a sorte de ser uma pequena pedra. Em 2013, um asteroide entrou na atmosfera da Terra, no território de uma cidade da Rússia, com uma população de 1 milhão de pessoas. Mal sabia um motorista de táxi enquanto dirigia seu veículo que um asteroide, entrando na atmosfera da Terra,
era o objeto mais proeminente do espaço a fazer isso em mais de 100 anos, medindo 20 metros de largura. Todos sabem que os asteroides são objetos gigantescos que giram em torno do nosso Sol, e que não são planetas ou luas, eles são feitos de rochas e poeira e surgem de todos os tipos e formas estranhas. O maior tem cerca de 530 quilômetros de diâmetro. Eles ficam principalmente dentro do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Você pode imaginar a viagem feita até a Terra naquele dia, sendo que o cinturão de asteroides é tão extenso e cheio de todos os tipos de detritos e colisões entre objetos são muito prováveis. À medida que os objetos colidem uns com os outros, sua trajetória muda, levando-os para fora do cinturão. E nesse dia, lançou esse asteroide na direção do nosso planeta. O taxista saiu do carro quando a rocha entrou na atmosfera e viu muitas pessoas na rua apontando para o céu. Ele saiu do táxi, olhou na mesma direção e viu uma longa cauda de fumaça no céu com um objeto brilhante na extremidade, vindo em direção à Terra, a uma velocidade inimaginável. À medida que as pressões atmosféricas diminuíram e aqueceram o asteroide, fazendo com que ele brilhasse mais, ele acelerou em direção à Terra. O homem, incapaz de se virar, ficou hipnotizado. Ele ficou assistindo enquanto o asteroide ficava cada vez mais brilhante, até ficar mais luminoso que o Sol por um momento. O homem virou a cabeça e cobriu com o braço para bloquear o clarão, pois ofuscava só de olhar diretamente para ele. Mas quando o asteroide atingiu seu pico de luminosidade, se partiu em vários pedaços que continuaram caindo em direção ao solo. Assustado, o homem olhou ao redor. As pessoas na rua também estavam em silêncio e inseguras sobre o que acabara de acontecer. De repente, vários estrondos altos foram ouvidos à distância. A Terra tremeu quando os pedaços do asteroide atingiram a Terra. Janelas dentro dos prédios e pelas ruas se estilhaçaram. Carros estacionados tiveram seus alarmes disparados pelas vibrações. Algumas pessoas correram, mas outras na rua ficaram paralisadas, olhando umas para as outras, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. A área afetada era extensa, cobrindo até 96 quilômetros de largura. Janelas foram quebradas em toda a cidade. À medida que a poeira baixava e os reparos eram feitos, os cientistas analisavam os pedaços do asteroide para identificar de onde ele vinha. Eles descobriram que uma colisão dentro do cinturão de asteroides realmente causou isso, e esse intruso de 20 metros era apenas um pequeno pedaço de um asteroide ainda mais gigante. O asteroide caiu em um local lotado de pessoas, e foi um milagre que ninguém tenha sido atingido. Houve apenas um caso em que um meteorito teve contato físico com uma pessoa. Isso aconteceu em 1954, nos Estados Unidos. Uma senhora estava relaxando no sofá, tirando um cochilo, quando de repente foi acordada por um solavanco ao lado da sua barriga. O asteroide foi visto por muitos na mesma área, e relatos foram registrados de que era do tamanho de uma bola de basquete quando caiu em direção à Terra. Mas após queimar na atmosfera e atingir a casa da mulher, ele encolheu significativamente. Depois que foi confirmado que era um objeto do espaço, a senhora norte-americana se tornou a primeira e única pessoa registrada na Terra a ser atingida por um meteorito. Dentro do cinturão de asteroides, esses também compartilham sua casa com os cometas, e os cometas têm a mesma faixa de tamanho que os asteroides, mas são feitos principalmente de gelo. Eles também podem ter pedaços de rocha e poeira dentro de seus corpos. Os cometas têm uma longa cauda que os segue e é feita a partir de sua interação com o Sol. Eles não estão localizados apenas no cinturão de asteroides. São bem conhecidos por andarem por todos os tipos de caminhos, não ficando restritos apenas ao nosso sistema solar. Algumas visualizações desses cometas periódicos estão documentadas na história humana, aparecendo em raras ocasiões enquanto fazem sua longa jornada pelo sistema solar. O mais conhecido é o cometa Halley, que pode ser visível na Terra em média uma vez a cada 76 anos. A última foi cerca de 36 anos atrás. O primeiro registro conhecido por humanos do cometa Halley é de 240 a.C. Espera-se que o cometa Halley dê as caras daqui a cerca de 40 anos. Então, lembre-se de preparar seu telescópio. Asteroides e cometas são grandes e assustadores, com certeza. E todos nós sabemos que os dinossauros não foram capazes de detectar o asteroide que impactou a Terra e encerrou seu reinado neste planeta. Mas, felizmente para nós humanos, temos cientistas observando cuidadosamente nosso sistema solar. Asteroides e cometas são tão grandes que são facilmente detectados. Então, não há com o que se preocupar em breve. Agora que as preocupantes rochas espaciais estão fora do caminho, vamos passar para seus parentes menores. Os menores são os meteoros. Eles são feitos de rocha e poeira, que, de tão pequenos, queimam dentro da nossa atmosfera, sem nenhum impacto além de um show de luzes.
As chuvas de meteoros dão um show emocionante para todos os astrônomos iniciantes. Elas são bem comuns e ocorrem cerca de 30 vezes por ano e são facilmente previstas. Você só precisa garantir que está afastado da cidade em uma noite clara e levar um cobertor junto. Mas por que temos chuvas de meteoros? E por que elas são tão facilmente previstas? Bem, isso também está relacionado com a maneira com que o cometa forma sua cauda. Quando o calor do Sol interage com o cometa e separa gases e pedaços dele, a Terra então orbita no caminho desses mesmos detritos, o que cria a magnífica exibição da chuva de meteoros. Mas e se eles pudessem atingir a Terra? Bem, eles seriam chamados de meteoritos, feitos com os mesmos componentes dos meteoros. Mas no final das contas, só encontraríamos rocha sólida se por acaso os encontrássemos. O que é interessante sobre os meteoritos é que eles são peças de um quebra-cabeça antigo que voa pelo espaço de milhões a bilhões de anos. Eles poderiam até estar voando sem rumo no espaço por mais tempo do que o nosso Sol está queimando brilhantemente em nosso céu. Nosso sistema solar continuará a fornecer mais surpresas para aprendermos, assim como o asteroide que chegou à Rússia em 2013, que os cientistas apenas ignoraram devido a outro asteroide que estava sendo monitorado de perto no mesmo dia. Mas à medida que continuamos a ter essas experiências, seguiremos aprendendo com elas e, esperançosamente, quando o próximo dos grandes passar, estaremos prontos. Whoosh! Sua espaçonave está quase chegando lá. Graças às tecnologias mais modernas, você agora pode viajar para qualquer planeta do nosso sistema solar com uma rapidez muito maior. E finalmente podemos visitar outros planetas com total segurança. Você se inscreveu em um tour espacial e agora está a bordo de uma nave com seu guia, astronautas e mais alguns passageiros. Primeira parada, o menor planeta do sistema solar, Mercúrio. Ele está a apenas 1/3 da distância entre a Terra e o Sol. A vista de lá é espetacular. Assim que sua nave aterrissa na superfície sólida desse planeta rochoso, você vê um universo infinito. Estrelas, cometas passando e o Sol, 3 vezes maior do que o vemos da Terra, sem nuvens interferindo na visão. Não há luas. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma. Você tenta se mexer, mas por causa do traje espacial e da gravidade reduzida, parece que está em um trampolim em um filme em câmera lenta. Não é seguro vir aqui durante o dia. Em Mercúrio, o dia dura quase 59 dias terrestres. Apesar de seu traje espacial o manter seguro, as temperaturas podem ser muito extremas por aqui. Durante o dia, elas sobem para até 430 graus Celsius. Não há atmosfera para manter o calor, então a temperatura durante a noite pode cair para 180 graus negativos. É por isso que Mercúrio não é o planeta mais quente, embora fique mais perto do Sol. Vênus é o segundo mais próximo, mas possui uma atmosfera que retém o calor. Você está seguro dentro de seu traje espacial, mas mesmo assim será super difícil aguentar mudanças tão drásticas de temperatura, então não vai dar para ficar muito tempo neste planeta. Mercúrio possui uma gravidade mais fraca, pois pesa menos que a Terra, o que significa que a gravidade neste planeta puxa menos o seu corpo. Se uma pessoa pesa 45 quilos na Terra, pesará 17 em Mercúrio, sem contar a sensação de leveza. Rápido, não temos muito tempo. Você ouve a voz do seu guia dentro de seu traje espacial. Ele está ao seu lado, apontando o dedo. Olhe para a sua esquerda. É por isso que estamos aqui. Bacia Calores. Incrível! Mercúrio tem uma atmosfera tão fina que não há nada que possa impedir que asteroides batam em sua superfície. Ele é o planeta do sistema solar que possui mais crateras e é bem parecido com a Lua. E agora você está aqui, olhando para a Bacia Calores, a maior cratera de impacto do sistema solar, formada quase 4 bilhões de anos atrás por um objeto que tinha pelo menos 96,5 km de comprimento. Dá para ver o interior rochoso dela, cheio de fraturas profundas e pontas afiadas, cercado pelas montanhas mais altas que você encontrará neste planeta, que ficam a mais de 3 km acima de inúmeras aberturas de lava. Elas já foram ativas. O outro lado, que está escondido do Sol, possui minúsculos depósitos de gelo, que é a única forma de água existente, mas não dá tempo de vê-lo. Mercúrio é apenas uma parada temporária neste tour. Assim que você se acomoda dentro da nave, vê seu guia se aproximar. Não será possível parar em Vênus, ele avisa. Há vezes em que conseguimos pelo menos nos aproximar da superfície e sair, mas hoje os ventos estão muito fortes. Eles geralmente passam de 350 km por hora e mantêm as nuvens amarelas ou brancas do planeta em constante movimento.
A atividade vulcânica é que formou a superfície de Vênus. 90% dela é lava solidificada de basalto, então esse pode não ser um bom ponto turístico. Outra coisa, a atmosfera de lá é densa. Dentro da espaçonave, você recebe uma videochamada de sua amiga no Sistema Especial de Comunicação Espacial. Ela tirou férias um pouquinho antes de você e foi para Júpiter. Esse planeta é um gigante gasoso, então não tem onde aterrissar. Outra coisa, a pressão é super forte por lá. Ela comprime o gás até ele se transformar em líquido, então a atmosfera de Júpiter pode esmagar qualquer espaçonave de metal que passar pelas nuvens coloridas como se fosse feita de papel. Os visitantes fazem visitas diurnas lá, de dentro de suas espaçonaves mesmo, tirando fotos lá de cima. É uma loucura, pois esse planeta é como um redemoinho tempestuoso de vento e tem as auroras mais brilhantes de todo o sistema solar. Sua amiga até viu a grande mancha vermelha. Trata-se de uma tempestade gigante com formato oval que se move em direção anti-horária. É maravilhosa! A mancha vermelha é 4 vezes maior que a Terra. Mas a melhor parte da viagem foi a Europa, a 6ª lua de Júpiter. Os cientistas acreditam que ela é jovem por causa de sua superfície lisa e relativamente intocada. Europa é um mundo oceânico gigante com todos os ingredientes certos para a vida que ainda não descobrimos. São oferecidos até tours para que os visitantes tentem descobrir se há alguma coisa à nossa espera debaixo daquela grossa camada de gelo. Os turistas precisam usar um traje espacial com proteção extra, pois a Europa recebe quantidades exorbitantes de radiação vindas de Júpiter. E tem também Io, mais uma lua de Júpiter, que é colorida e a coisa mais linda que já se viu. Ela possui mais atividade vulcânica do que a Terra e tem os vulcões mais ativos do sistema solar. São mais de 400 vulcões, dos quais 150 podem entrar em erupção a qualquer momento. A gravidade de Júpiter é que estimula a atividade vulcânica. Ela espreme Io como se fosse uma bola de borracha, e isso resulta em vulcões. Você queria estar lá com sua amiga, mas agora está seguindo rumo ao próximo destino. Os dias passam e, em determinado momento, você avista a Terra ao longe. Você sente um pouco de nostalgia, pensando em seus amigos e família, mas depois de um tempo, volta a ficar empolgado ao ver seu próximo destino. Finalmente, chegamos ao planeta vermelho. Você escuta o barulho distante e abafado da espaçonave pousando sobre a superfície enferrujada. Tudo ao seu redor é um deserto gigante e árido. O vento está forte, levantando poeira. É assim que aquelas dunas gigantes de areia são formadas. E dizem que a tempestade está por vir nesses dias. Bilhões de anos atrás, Marte tinha água líquida sobre sua superfície. Lagos e rios, talvez até houvesse vida dentro deles. Seu eixo de rotação é um pouquinho inclinado, então Marte possui estações parecidas com as do nosso planeta. Quando um hemisfério está mais próximo do Sol, é primavera e verão. O outro hemisfério, que está inclinado para longe do Sol, fica com outono e inverno. A atmosfera em Marte é mais fina que a nossa, então o planeta não consegue reter muito calor perto da superfície. A pressão do ar por lá é cerca de 50 vezes mais baixa que a do topo do Monte Everest. Você entra no hotel espacial. Marte é o único planeta até o momento que tem esses hotéis. Em outros planetas, você dorme dentro da espaçonave mesmo, pois eles não oferecem condições seguras o suficiente para que as pessoas fiquem lá por muito tempo. Os funcionários desse hotel são ótimos. Eles já se acostumaram com os turistas, pois Marte é o lugar mais visitado do sistema solar. A comida daqui é ótima e você mal pode esperar para comer e cair na cama. No dia seguinte, você acorda de madrugada para se preparar para esquiar com seu grupo. Os dias em Marte duram praticamente a mesma coisa dos dias terrestres. Nevou a noite toda, mas por causa da atmosfera seca e com baixa pressão, a neve nunca dura muito, então vocês precisam aproveitar logo. Marte possui montanhas e vales maravilhosos. Descer por aquelas calotas polares foi super legal. Olha só aqueles vulcões! No dia seguinte, uma pequena aeronave feita especialmente para transportar você pelo planeta fora chega e o leva para um dia de viagem até o Monte Olimpo, o maior vulcão do nosso sistema solar. Ele fica a 25 quilômetros acima da superfície e é 3 vezes maior que o nosso Everest. Você aterrissa na borda do vulcão. O pico é tão alto que parece ir além do horizonte. No terceiro dia, você visita Valles Marineris, um sistema famoso de canyons que só podíamos ver através de fotos até então. Essa rede de abismos é maravilhosa, 5 vezes mais longa e 4 vezes mais profunda do que o nosso Grand Canyon. Em seu ponto mais amplo, tem 320 quilômetros de comprimento.
Você resolve passar os próximos 5 dias no Hemisfério Sul. Tem mais um hotel lá, onde é possível reservar excursões diárias para inúmeros vulcões extintos na região. Tudo está coberto por poeira em diferentes tons de vermelho, laranja e marrom da ferrugem vinda do ferro. Mas o céu é empoeirado o tempo todo. Você até foi pego em uma tempestade um dia, então ninguém pode ficar o dia inteiro fora do hotel. Você olha para o Sol, que está um pouco mais distante do que o vemos da Terra. A saudade do seu planeta mãe bate. Lá você pode andar por aí sem usar roupas especiais, sentir a brisa fresca, nadar no oceano ou tomar um cafezinho com quem você gosta. Há mais um lugar para visitar antes de voltar para casa. Ele é mais perigoso e mais complicado de visitar do que os outros. É Kepler 16b, um planeta que fica na constelação Cygnus e que orbita 2 estrelas. Ele tem 2 pores do Sol, então você terá 2 sombras lá. O planeta é feito de gás e rocha e, portanto, o pouso é complicado. Mas a nova aventura está à sua espera, então é hora de partir. Lá está! Finalmente eu avisto pela primeira vez na minha vida. O corpo acinzentado lá longe no céu, escondido atrás das nuvens, com o tamanho de 1/4 da lua cheia. Ele não vai ficar lá por muito tempo. A última vez que esteve ali foi há 33 anos. E teremos que esperar mais 33 para vê-lo novamente. Telo, o misterioso planeta sobre o qual a humanidade ainda tem muito a aprender. Por muito tempo, a Terra era o único planeta a viajar silenciosamente em sua órbita circular em torno do centro do nosso sistema solar, o Sol, que era geralmente um lugar bastante estável. Júpiter, Saturno, Marte e outros planetas, todos agiam de forma previsível, sempre nas mesmas órbitas. Até algum tempo atrás, quando algo inesperado aconteceu. Um outro entrou em nossa órbita. Ninguém sabe exatamente de onde veio, uma vez que não era um dos 7 outros do nosso sistema solar. Tínhamos dispositivos avançados que rastreavam asteroides, meteoritos e outros corpos espaciais. Mas os cientistas ainda ficaram apavorados quando viram um corpo tão grande e redondo vindo de repente em nossa direção, em grande velocidade. Primeiro pensaram que fosse um asteroide enorme e temeram que colidisse conosco. A humanidade estava preparada para o pior, pois era tarde demais para evitar isso. Mas quando o enorme corpo se aproximou a uma distância de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol, ele mudou repentinamente de direção. Agora, sabemos que isso é o mais próximo que pode chegar daqui, com um tamanho parecido com o do nosso planeta. O corpo orbital precisa atender a 3 critérios para ser chamado de planeta: ter uma esfera perfeita, girar em torno do Sol e não orbitar qualquer outro corpo, como outro planeta. Também deve ter uma órbita livre de quaisquer protoplanetas, planetesimais ou outros competidores. Os cientistas estavam rastreando a órbita do novo corpo espacial, que mais tarde chamaram de Telo, palavra em latim para Terra. Quando ele entrou na órbita terrestre, foi como se algo tivesse acontecido com suas forças gravitacionais. Então, os 2 planetas criaram uma órbita completamente nova, em forma de ferradura. Eles podem estar na mesma zona ao redor do Sol, nessa jornada. Isso significa que não se movem em um círculo ao redor de uma estrela, mas cada um segue ao longo da borda de algum tipo de trilho em forma de ferradura, com crescentes que ficam de frente uma para a outra, como as 2 metades de um anel quebrado. Por exemplo, Saturno e suas 2 luas. Elas dançam ao redor dele com a órbita estável em forma de ferradura e viajam a cerca de 150 mil quilômetros do planeta, além de seus anéis principais. O mais próximo que chegam uma da outra é 15 mil quilômetros. Não saiu nada nas mídias por anos, exceto novos eventos misteriosos. Foi um caos no início, mas não sabíamos como as coisas acabariam. Ninguém foi para a escola, trabalho, faculdade. Estávamos todos esperando por instruções sobre o que fazer. As pessoas ficaram com muito medo primeiro, mas depois, empolgadas quando descobrimos que é um planeta parecido com a Terra, o que significa que poderíamos fazer novos amigos. Os cientistas acreditam que Telo costumava dividir a órbita com algum outro planeta desconhecido em outro sistema solar. Nunca tivemos 2 planetas compartilhando a mesma órbita, mas pode ser o caso de alguns outros sistemas solares. Quando isso acontece e eles se aproximam, um pode chutar o outro para uma direção desconhecida, ou até mesmo ser empurrado para o Sol, pois suas forças gravitacionais interagem. Se as 2 gravitações se atraíssem, elas poderiam começar a se mover em direção uma à outra e, BAM! Uma grande colisão aconteceria.
Ou então, compartilhar sua órbita com sucesso, moldando uma só em forma de ferradura, como que aconteceu com a Terra e Telo. Não é a primeira vez que isso acontece na Terra. Há 4,5 bilhões de anos, quando o Sistema Solar havia se formado, apenas algumas dezenas de milhões de anos antes, existia um objeto espacial tão grande quanto Marte, movendo-se em nossa direção e se chocou. A teoria diz que a Terra atraiu os destroços daquele planeta para sua órbita, e esses pedaços eventualmente formaram a Lua que temos hoje. A colisão provavelmente causou um ressurgimento da nossa superfície. As rochas mais antigas que achamos aqui ainda são mais jovens do que alguns meteoritos encontrados. Urano provavelmente também sofreu uma grande colisão. Há bilhões de anos, havia um objeto espacial pelo menos 2 vezes maior que a Terra, e chegou muito perto do jovem Urano, o gigante gasoso. Os dois corpos colidiram com uma força tão grande que fez o planeta virar para o lado. Ainda assim, este sobreviveu, mas depois disso gira na direção diferente de qualquer outro do nosso sistema solar, que por sua vez surgiu porque a gravidade juntou uma nuvem de gás e poeira. Era um lugar caótico, onde destroços batiam constantemente em planetas que estavam crescendo e se formando naquela época. 2 planetas dificilmente podem compartilhar exatamente a mesma órbita, pois não conseguem permanecer estáveis. Talvez uma quase estável, o que tecnicamente significa em ordem, uma vez que tudo é instável. E por isso não podemos ficar completamente relaxados com Telo, embora as coisas pareçam bem agora. Isso não significa que a colisão acontecerá imediatamente. Pode levar bilhões de anos até lá. Existem coisas chamadas pontos de Lagrange, que são 5 pontos específicos, nos quais a gravitação de um planeta e do Sol se anula. Se você considerar as massas de apenas um deles e da nossa estrela, todos os 3 corpos podem se mover em uma órbita previsível para sempre. Mas desses 5 pontos, apenas 2 são estáveis. Qualquer coisa que acontecer nos outros 3 causará problemas. Além disso, 2 deles, L4 e L5, são pontos onde os asteroides se acumulam. Os gigantes gasosos têm milhares desses corpos, mas nosso planeta tem apenas um, o 3753 Creighton, que está em uma órbita quase estável com o nosso mundo. Ele não vai permanecer assim para sempre, mas se fosse o caso, 2 planetas podem compartilhar órbitas. Os dias estão um pouco mais longos agora, assim como o ano. Ainda não podemos determinar o calendário, pois as condições ainda estão mudando. Os planetas ainda estão se ajustando à nova órbita. O clima é o mesmo agora, provavelmente semelhante ao de Telo, já que estamos no mesmo círculo ao redor do Sol. Descobrimos que ele é muito semelhante à Terra e tem condições parecidas, o que significa que talvez possamos viver lá no futuro. O planeta chega ao ponto mais próximo a cada 33 anos e, mais tarde, fica atrás do Sol. Então, lentamente, estávamos coletando dados sobre as condições e pensando em nos mudar para lá. Mas então algo emocionante aconteceu. Começamos a receber mensagens do espaço pela primeira vez. Elas vieram por frequências de rádio em algum idioma desconhecido. No momento, estamos tentando decifrar as mensagens e, ao mesmo tempo, nos preparando para a primeira visita. Acreditamos que quem está lá está em paz. Essas comunicações percorreram um longo caminho até o nosso sistema solar. Hoje é o dia em que vamos visitar Telo pela primeira vez. Na verdade, as espaçonaves chegarão a qualquer minuto. Elas foram para lá há 9 dias. Os jornalistas estão prontos. As pessoas estão torcendo. As câmeras estão ligadas. Estamos todos esperando. Hoje, Telo está no ponto mais próximo e não vai ficar assim por muito tempo. Talvez alguns dias. Então não temos muito tempo para explorá-lo e ver quem está lá. A esperança é que possamos visitá-lo, fazer novos amigos, colaborar, viajar para conhecer novos lugares. Até agora vimos apenas algumas fotos que os cientistas tiraram à distância. Parece que lá tem muita água. Os pesquisadores acreditam em muitas cachoeiras e lagos, mas muito mais profundos e mais largos que os nossos. Talvez escondendo algumas criaturas magníficas que não temos. Eles creem que pode haver vulcões. Quem sabe encontremos algo maior do que o Monte Olimpo de Marte, o maior vulcão que encontramos no nosso sistema solar, do tamanho do Arizona, com 600 quilômetros de diâmetro. Pode ser que haja ventos super fortes como os de Vênus, que são 50 vezes mais rápidos do que sua rotação, ou ainda água congelada, a matéria que existe em todo o nosso sistema solar, e um tanto em crateras sombreadas na Lua e em Mercúrio. Talvez Telo mude de tamanho como Mercúrio, que possui formas de relevo parecidas com penhascos, com escarpas de falhas relativamente pequenas. Então, acreditamos que ele esteja diminuindo de forma lenta, mas constante. Quem sabe Telo tenha montanhas altas como Plutão, que não é planeta,
mas ainda possui impressionantes picos gelados de 3.300 metros de altura. Enfim, hoje é o dia em que descobriremos. Deseje-nos sorte!